Bom dia, meus irmãos, meus amigos. É um prazer para mim estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. Você sabe uma coisa? Todos nós que somos cristãos, que somos crentes em Deus, em Jesus Cristo, nós vivemos pela fé, né? Vivemos pela fé. Diz a Bíblia, o justo viverá por fé. Muito bem. E então eu estou desejoso no meu coração de meditar a respeito de personagens da Bíblia que tiveram a sua fé provada. Eles foram provados na sua fé. E eu escolhi hoje, para servir de base para a nossa meditação, a figura de José. Você sabe, José do Egito. José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, ele se tornou mordomo da casa de Potifar, que era o comandante da guarda do faraó, e então ele foi ali tremendamente provado. A verdade é que antes de ir para o Egito, José teve alguns contratempos na sua vida. E depois que ele chegou para o Egito, mais tarde, quando ele foi preso, lá na prisão também ele teve alguns contratempos. Mas em todos os momentos, a Bíblia diz que Deus era com José. José era um rapaz fiel a Deus, um rapaz temente a Deus, um rapaz, enfim, tranquilo, e a graça de Deus estava com ele. E então eu queria ler aqui um pequeno trecho sobre isso, porque depois eu vou focar um momento na vida de José em que ele foi terrivelmente provado. Olha só o que diz aqui a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 39, diz aqui o texto sagrado: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O versículo 3 diz aqui: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E então ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Muito bem. Então aqui o início da história de José no Egito. Ele foi levado como escravo, o Potifar, comandante da guarda do faraó, o comprou, né, certamente no mercado de escravos, levou-o para casa, mas acontece que Deus era com esse rapaz. E tudo que ele punha a mão dava certo, era abençoado. Terminou que, conforme eu li aqui, ele se tornou o mordomo, o encarregado da casa do Potifar, de modo que tudo que estava ali na casa, José controlava. Muito bem. Mas esse é o início da história. Agora vem a prova sobre José. E a prova vem em forma de tentação. E eu queria aproveitar este momento para dar assim, uma explicação rápida para os meus irmãos sobre a diferença entre tentação e provação. Sabe qual é a diferença? É assim, a tentação vem do diabo para nos derrubar, para nos derrotar, para nos botar embaixo, para nos destruir. A tentação vem de Satanás. Agora, a provação vem de Deus. Deus permite um problema, uma situação, alguma coisa, às vezes até ruim, mas para nos testar. E a finalidade da provação, ao contrário da tentação, não é destruir, não é matar, não é arruinar. A finalidade da tentação é o crescimento espiritual, é nos fazer
gloriosos diante de Deus. E Deus, então, nos recompensar. Então, aí está a diferença. E no caso aqui, o que se passou foi uma tentação. O diabo viu que José era muito abençoado em tudo, tudo dava certo. Até depois que houve esse episódio aqui, que ele foi para a prisão, lá na prisão ele prosperou. Tanto que prosperou que terminou no palácio do faraó e terminou sendo o primeiro-ministro do faraó, o governante do Egito, logo abaixo do faraó. Pois é, mas o diabo viu tudo isso e quis derrubar José. Aí a história é assim: a mulher de Potifar, que era o mordomo, que era o capitão da guarda do palácio do faraó, a mulher do Potifar se passou para cima do José, sabe? Queria se relacionar com ele, e o José fugindo e fugindo e fugindo, até que um dia José veio à casa e não tinha mais ninguém a não ser ela. Aí só estavam os dois na casa e ela agarrou o José e o José conseguiu se desvencilhar dela, mas não conseguiu pegar a roupa, e a roupa dele, o manto dele, ficou na mão da mulher. E aí ela, vendo-se rejeitada, se vingou de José, gritou, chamou os guardas, e aí ela disse: esse hebreu aí que o meu marido botou aqui para ser o mordomo da casa, ele quis me fazer mal, e tanto é que eu gritei, e ele fugiu, fugiu sem roupa, evidentemente, fugiu e deixou a roupa dele aqui na minha mão. Quando o marido chegou, ela repete a história, e aí o Potifar não perguntou nada, botou José na prisão e José sofreu essa injustiça. Pois é, meus irmãos. Então é assim. Neste caso, a prova que eu estou citando veio na forma de uma tentação. Muitas vezes nós somos tentados. O diabo quer nos derrubar. Deus nos abençoa. Tudo vai bem conosco, mas o inimigo não fica satisfeito e ele quer nos botar embaixo com um pecado que desagrade a Deus. Então nós temos que estar atentos às tentações. Tentação é para ser evitada, tentação é para ser enfrentada. Tentação realmente para nós termos vitória contra a tentação. Então, aqui com José aconteceu isso. Podemos dizer em termos genéricos que foi uma prova ali, por meio dessa tentação para a derrota dele, houve uma prova e ele venceu, graças a Deus. Ele não caiu na tentação, ele, conforme vimos aqui, ele fugiu. Você pode ler essa história depois nos versículos seguintes ao que eu acabei de ler. Então, meus irmãos, meus amigos, é isto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude na hora das provações. Que Deus nos ajude nas tentações. Quando o diabo quer nos derrotar, nos botar embaixo, então que o Senhor nos segure pela mão, nos dê força, nos dê capacidade. Olha, tem um versículo da Bíblia que o apóstolo Paulo diz que Deus nunca permite uma tentação que vá além das nossas forças, mas sempre, junto com a tentação, ele nos dá capacidade para vencer. Você me viu dizer que agora que Deus permitiu que o diabo tentasse José, Porque o diabo não faz nada se não for com a própria permissão de Deus. Mesmo uma tentação para nos derrubar, Deus tem que permitir. O diabo não manda na vida da gente, não. O diabo não é Senhor dos céus e da terra, não. O diabo, ele é um perturbador e ele... Agora, às vezes Deus usa as artimanhas do inimigo para nos provar, nos testar, como foi esse caso aqui. Como foi este caso aqui. Então a gente tem que entender essas coisas. Meu irmão, minha irmã, não pergunte por quê. Não pergunte, mas por quê? Como é que é isso? É assim, então como é que Deus trabalha desse jeito? Não questione Deus. Não faça, repito, questionamentos. Mas procure
simplesmente, quando você estiver no meio de uma situação, procure entender e pedir a graça de Deus para você vencer, seja aprovação, seja tentação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Vamos aproveitar aqui este exemplo do José e pedir que Deus nos conceda vitória em todos os momentos. Vamos então agora curvar as nossas cabeças, se for possível, vamos fechar os nossos olhos, vamos fixar a nossa mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença mais uma vez. E Pai, o que nós queremos pedir agora é que Tu nos concedas a mesma graça, o mesmo poder, a mesma postura de José, que não caiu na tentação, que estava atento, ele não feriu os seus princípios, mas José, desde criança, foi educado nos caminhos do Senhor, na obediência da palavra de Deus, e ele não feriu os seus princípios, mas ele resistiu à tentação e ele alcançou a vitória. O Senhor o socorreu e lhe deu essa capacidade. Então eu peço, Senhor, que Tu faças o mesmo conosco, que Tu nos concedas vitória em todos os problemas, em todas as coisas, sejam tentações, sejam provações. Meu Deus, esta é a minha súplica, é a minha oração. E eu a faço com fé, crendo na provisão do meu Deus, crendo que o Senhor não vai nos deixar abandonados na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da luta, na hora de uma tentação, na hora de uma provação. O Senhor vai nos sustentar e nos fortalecer. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, meu Rei. Eu oro com fé e te agradeço, Pai, por tudo, porque tu sempre estás conosco, o teu olhar está voltado na nossa direção. Eu peço em favor do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que precisa de ti tanto quanto eu, tanto quanto todos nós. Então, dá-nos um dia de paz, de amor, de felicidade, um dia de bênção. Dá-nos vitórias no dia de hoje, Pai. Ó Pai, que nunca nós falhemos, mas que sempre sejamos vitoriosos pela força do Teu poder. Meu Pai, eu oro com fé. Eu te agradeço por tudo, em nome e por amor de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou agora encerrar o nosso momento de fé, eu vou me despedir, mas eu não poderia deixar de dar uma palavra de carinho para as pessoas que perderam os seus familiares por conta do coronavírus. A gente todos os dias lê nos jornais, as notícias chegam pela televisão, pelos vários meios de comunicação, e a gente está sabendo que tem sempre, todos os dias, tem sempre gente sendo atingida pelo vírus, né, pelo Covid-19, como a gente está sabendo que pessoas perdem a vida por conta dessa doença. Eu quero trazer o meu carinho para as pessoas que têm perdido os seus familiares. Nós estamos sempre em oração por vocês, meus amigos, meus irmãos. Eu tenho amigos meus, pessoas bem próximas de mim, de nós aqui, que perderam a vida. E nós também estamos sofrendo. Então, portanto, receba o nosso carinho, o nosso apoio, porque também nós estamos todos juntos no mesmo barco, todos nós estamos juntos nesta vida com os mesmos problemas. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por tudo por hoje e que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Até amanhã.